Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Timóteo, primeira carta de Timóteo, capítulo 2. Primeira carta de Timóteo, capítulo 2, versículos de 11 a 13. Esse é o texto do nosso sermão de hoje e diz assim: a mulher aprenda em silêncio com toda a submissão. E não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Vamos agora, irmãos, conferirmos a leitura de um texto auxiliar que se encontra na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14. 1 aos Coríntios, capítulo 14, versículos 26 a 39. Diz assim: que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para edificação. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2, ou quando muito 3, e isto sucessivamente, e haja quem interprete. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Se, porém, vier revelação a outrem que esteja assentado, cale-se o primeiro. Porque todos podereis profetizar, um após outro, para todos aprenderem e serem consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Porque Deus não é de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Porventura a palavra de Deus se originou no meio de vós, ou veio ela exclusivamente para vós outros? Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. E se alguém o ignorar, será ignorado. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar, e não proibais em outras línguas. Este sermão, meus irmãos, que nós vamos ouvir agora, foi escrito pelo pastor Abraham de Graaf, que é missionário canadense aqui no Brasil. Muito bem, 1 Timóteo capítulo 2, versículos 11 a 13, como nós já lemos. Irmãos, hoje nós vamos ouvir sobre um texto que dá muitas discussões. Quando Paulo fala a respeito das mulheres, diz: a mulher aprende em silêncio, com toda a submissão. Não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. São palavras claras. Paulo fala de maneira clara sobre a posição das mulheres na igreja. Elas devem estar em silêncio. Muitos homens já louvaram Paulo por causa dessas palavras, e ainda outras pessoas maldisseram Paulo por causa dessas palavras. Paulo seria uma espécie de homem contra as mulheres, ele teria odiado as mulheres. Ele era judeu demais, e por isso disse o que disse. Muitas pessoas se zangavam e ainda se zangam por causa dessas palavras. Muitas mulheres que queriam e ainda querem ser líderes, pastoras, presbíteras na igreja, criticam Paulo e concluem que ele era um homem que não prestava. Enquanto ainda outras pessoas usaram essas palavras para defender o púlpito contra os ataques das mulheres e homens que queriam que as mulheres falassem e ensinassem publicamente na igreja, dizendo coisas, doutrinas novas e dizendo o que lhes ocorresse na cabeça. Parece então, meus irmãos, que Paulo é um machista
e que ordena às mulheres que simplesmente calem a boca. Assim, as palavras de Paulo parecem ser duras, ditas com um coração duro, sem amor. Mas, na verdade, na realidade, não é assim. Quem pensa dessa forma não entende ou não quer entender o que o apóstolo está dizendo. Devemos ouvir e estudar essas palavras muito bem para entender o que ele quer dizer. E por isso temos que conhecer a situação, o contexto dos cultos nas igrejas cristãs naqueles dias. Sabemos que Paulo era um judeu, um homem que cresceu na sinagoga. Sabemos também que muitas igrejas, muitas pessoas cristãs daquela época também eram judias. Saíam da sinagoga para se reunir na igreja. E por isso, eu estou falando a respeito disso, eu estou falando sobre o culto na sinagoga e sobre a posição das mulheres na sinagoga. É importante saber isso para entender bem o que Paulo está dizendo. A sinagoga era o local dos judeus para se reunir, para a leitura da Escritura e para a oração. Em frente havia uma arca onde guardavam-se os rolos da Bíblia e ante a arca havia o púlpito. A sala era dividida em duas partes, uma parte para os homens e a outra parte para as mulheres. As mulheres ficavam separadas dos homens por uma cortina. Durante o culto, só os homens podiam ler a Bíblia e explicar as profecias. O principal da sinagoga podia pedir a qualquer homem que fosse membro da sinagoga. As mulheres, por sua vez, não podiam ler ou pregar. Elas podiam visitar a sinagoga, mas não precisavam estar lá. Se, porém, quisessem aprender alguma coisa, interrogavam em casa a seu próprio marido. Os rapazes recebiam ensinamento, as moças não. E elas não podiam ensinar porque elas mesmas, esse direito a elas mesmas não lhes era dado. Conhecemos algumas expressões bem rigorosas de um pastor que talvez tenha dito: é melhor queimar as palavras da Bíblia do que as dar para as mulheres. Então, na sinagoga, as mulheres ficavam ignorantes. Não podiam estudar, não podiam discutir. Só os homens tinham esse direito para discutir e estudar profundamente as profecias antigas. Assim era a situação na sinagoga antigamente. E era assim também, mais ou menos, a situação originalmente nas igrejas cristãs. No início, os primeiros cristãos saíram da sinagoga para depois se reunirem na igreja de Cristo. E era assim a situação em Coríntios. Em Atos 18, lemos que muitos judeus foram convertidos por Paulo. Até mesmo um principal da sinagoga, chamado Crispo. Todos eles saíram da sinagoga e levaram o seu costume para a igreja de Cristo. Meus irmãos, talvez a diferença entre o culto na sinagoga e na igreja não fosse tão grande. Para termos uma impressão sobre essas questões históricas, poderemos ler 1 Coríntios 14, 26 a 40. Como nós lemos aqui, né? 1 Coríntios 14, 26 a 39. Nesse texto, Paulo fala sobre a necessidade de ordem durante o culto. Parece que, às vezes, na igreja, faltava essa ordem em Corinto. Muitas pessoas falavam e, às vezes, ao mesmo tempo, de tal forma que ninguém podia entender o que cada um estava dizendo. Como numa sinagoga. E na Holanda há uma expressão: quando uma pessoa entra numa sala onde muitas pessoas estão falando e onde há um barulho enorme, ela pergunta: existe aqui uma sinagoga dos judeus? Lá também as pessoas discutiam muito na sinagoga. Um conhece uma profecia e dá uma explicação. Mas o outro não concorda e dá a opinião, a sua opinião. E eles fazem isso com muita emoção e em voz alta. Paulo quer regular essas coisas e quer que haja boa ordem no culto. Por isso ele também diz, como em todas as igrejas dos santos, conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas como também a lei o determina.
Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Quem prestou atenção já descobriu que o apóstolo Paulo fala sobre as mulheres casadas. Às mulheres casadas não lhes é permitido falar. Elas devem interrogar seus próprios maridos em casa. Porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. E por que é vergonhoso? Quem já viu uma situação dessa acontecer? Pois eu já presenciei. Foi numa reunião dentro da igreja. E era sobre o direito das mulheres de voto. O conselho queria ouvir as opiniões dos membros sobre isso, por isso convidou a assembleia, convidou os crentes, convidou a toda a congregação. Houve uma discussão grande e a maioria das mulheres não disseram muitas coisas, só algumas viúvas idosas com muita sabedoria, perguntando aos presbíteros, inquirindo aos presbíteros os motivos do sim ou do não. Mas em certo momento, uma mulher casada se levantou e começou a criticar as palavras de Paulo. O marido estava ao lado dela e não disse nada. Você já viu isso acontecer alguma vez? Talvez vocês não tenham visto acontecer com muita frequência. Mas quem já viu uma situação dessa, quem já presenciou, sabe que é uma vergonha. É uma vergonha para o marido, especialmente para a mulher. Ele estava lá sentado e ela levantada discutindo. Foi humilhante de ver. Certamente ela também sentiu isso, pois no final ela diz ao marido: "Ei, você, diga alguma coisa." Naquele momento ela humilha o marido em frente de todos os irmãos. É sobre isso que Paulo está falando. Sobre a mulher casada em relação com o seu marido. Por isso Paulo diz: "Não permito que ensine nem exerça autoridade de homem." Ensinar na igreja quer dizer dar regras ou instituir regras, explicar a lei de Deus, falar com autoridade, orientar, corrigir, criticar opiniões erradas, heréticas. Imagine então uma esposa criticando, irmãos, o seu próprio marido durante uma reunião na igreja ou durante um culto. Isso certamente seria muito humilhante. Não seria humilhante quando ela falasse com o seu marido como ela fala como uma criança? Paulo não permite que a esposa exerça autoridade sobre o homem. E a palavra, os termos que Paulo usa aqui são bem fortes. Ele não permite que ela domine, que a esposa domine o seu marido. As esposas devem estar silenciosas para dar oportunidade aos seus próprios maridos para falar. Por isso também não cabe à mulher pregar na igreja. Pregar não é só explicar a palavra de Deus. É explicar, mas também falar com autoridade, dar a orientação. Isso cabe aos homens, sendo eles os cabeças da família. E vejam que não é todo homem que pode fazer isso. O homem deve ter permissão, deve ter autorização. Como o apóstolo Paulo diz: "Não permito." Isso quer dizer que Paulo tinha autoridade para dar permissão. Isso é uma diferença da carta aos Coríntios. Lá, em Corinto, cada homem podia falar. Assim era a situação no início do trabalho de Paulo. Mas esta epístola a Timóteo é escrita bem mais tarde. A situação mudou. Não mais cada homem recebia autorização. Os oficiais, os presbíteros e os pastores agora têm a pregação. Somente eles têm a autorização para pregar, para explicar a palavra de Deus com autoridade. E essa autorização só foi dada aos homens e não às mulheres. Isso quer dizer que as mulheres não podem ensinar? No culto não podem ensinar. Isso não quer dizer que elas não podem ensinar as crianças na escola dominical ou as próprias crianças em casa. Isso elas podem fazer, pois têm autoridade sobre as crianças. Mas elas não têm autoridade sobre os homens, porque Deus não deu. As viúvas idosas podem dar orientação às mais jovens, às moças casadas mais jovens. Isso também é possível. Mulheres ensinando mulheres.
A ordem de Deus é essa. No casamento, é assim que as coisas funcionam. O homem é o cabeça da família e tem autoridade. Na sua casa e na igreja. Há pessoas que estão dizendo que essa ordem pode ser diferente, ou ela pode ser entendida de maneira diferente hoje, ou reinterpretada devido à cultura dos judeus. Paulo escreve sob a perspectiva de uma cultura antiga, e muitas coisas mudaram, e nós estamos vivendo agora em outra cultura, dizem. Portanto, as palavras de Paulo não cabem aos nossos dias. Não são mais atuais. Se essa ideia fosse verdade, meus irmãos, se isso fosse verdade, o pastor judeu teria razão. Seria melhor queimar toda a Bíblia e jogá-la no lixo. Quem quer rasgar um texto da Escritura pode rasgar também o resto. O apóstolo Paulo não fala sobre um costume dos judeus, mas sobre uma ordem de Deus. Uma ordem que Deus pôs na criação quando criou primeiramente o homem, depois a mulher. Paulo não diz, vejam, a mulher não pode ensinar na igreja porque isso está de acordo com o meu costume, com o costume dos judeus. Não, ele não diz isso. Ele não compara uma cultura com a outra, mas ele vai para o início de todas as culturas, o paraíso, onde tudo estava bem conforme a vontade de Deus. E a ordem no jardim era essa, primeiro o homem, depois a mulher. Conforme essa ordem, o homem recebe a sua autoridade. Essa é a norma de Deus e ela é independente de qualquer cultura. A cultura nunca pode ser a norma definitiva para o julgamento da palavra de Deus. A palavra de Deus é a juíza da palavra de Deus. A palavra de Deus interpreta a palavra. E conforme as normas de Deus, devemos organizar e estruturar a vida na igreja de Deus. Amém.